Olá pessoal, bem-vindos de volta a mais uma análise diagnóstica, hidrometeorológica e energética do SIM. Hoje a gente comenta os principais desdobramentos dessas últimas chuvas que caíram no sul devido a um ciclone bomba e, entre aspas, a um ciclone extratropical mais normal, mais comum para a região nessa época do ano. Isso e outros impactos também na carga, no intercâmbio, não é mesmo, André? Muito boa tarde. Boa tarde, Elô. Boa tarde a todos. É isso mesmo. A gente vai ver esses principais destaques que a gente tem para trazer. A influência desse ciclone bomba no sul, que a gente espera que isso pode estar repercutindo ou não nos preços, né? A gente não vai antecipar nenhuma informação aqui na abertura, mas a gente vai passar sobre tudo isso no vídeo. Então, bora pro vídeo. Bora lá! Começando então a nossa análise de hoje pelos destaques da meteorologia. Aliás, haja destaque entre essa virada de junho e o mês de julho, né? A gente teve aí a formação de um ciclone que foi classificado como bomba por conta da intensificação rápida, né, do sistema de área de baixa pressão. Isso lá no comecinho do mês de julho, né, por volta do dia 30 e o dia 1º. Esse fenômeno provocou grandes estragos aí na região sul do país. E depois aqui na carta sinótica do dia 4, a gente já consegue ver que a frente fria a qual esse ciclone deu origem já estava atuando lá para cima na costa do Nordeste, né, causando até a intensificação de alguns ventos na faixa leste baiana. Depois disso, a gente teve um período de maior estabilidade entre os dias 5, 6, só que no dia 6 tivemos a passagem aí de uma nova frente fria bem rápida pela região sul. Ela provocou algumas pancadas de chuva mais isoladas sobre o norte do estado gaúcho no decorrer do final de semana. E aí, de novo, né, como a gente já vinha alertando nas nossas previsões diárias, um novo ciclone extratropical poderia se formar e, de fato, isso aconteceu. Muita gente se questiona, né, nesses dois episódios de chuva, qual foi a grande diferença para um ser chamado de ciclone bomba e o outro apenas de ciclone extratropical. É importante a gente destacar que um dos primeiros motivos para esses fenômenos terem sido classificados de forma diferente, primeiro, né, foi a intensificação da área de baixa pressão. A gente teve uma queda muito mais rápida lá no primeiro episódio, no início do mês, e essa queda ocorreu principalmente em cima do continente, né? A gente já ultrapassou, aliás, já ficou abaixo ali dos 1000 hectopascais quando o fenômeno estava ocorrendo em continente, por isso a ventania mais forte, por isso as chuvas, né, que causaram estragos aí também, principalmente em Santa Catarina. Mas agora, né, não muito diferente do que aconteceu, essas chuvas associadas ao novo ciclone, que se formou de forma mais lenta, que atingiu o máximo de instabilidade no oceano, teve muita instabilidade no norte do Rio Grande do Sul, diversos alagamentos, transbordamentos de rio, e tudo isso tem refletido, a gente vai ver hoje, nos patamares de energia natural afluente. Se a gente passa, né, para o próximo slide, a gente identifica esses dois episódios de chuva aí, principalmente no decorrer dos dias 3 até o dia 9, associado à frente fria que passou lá no final de semana do dia 6 e a esse novo ciclone. Então, por enquanto, né, a gente está retirando do mapa observado os efeitos daquele ciclone bomba que aconteceu principalmente entre o dia 30 de junho e o dia 2 de julho. Então, aqui olhando os efeitos dos outros dois sistemas que vieram, já foi mais uma vez uma chuva extremamente expressiva. A previsão oficial do ONS, né, não conseguiu com boa performance, principalmente por conta da remoção de viés, representar os volumes altos associados a esses dois episódios de chuva que aconteceram, principalmente aí na cabeceira da bacia do Uruguai, parte do Jacuí. Se a gente passa para o próximo slide, identificamos ainda que mesmo, né, a combinação estatística dos modelos, dos principais modelos meteorológicos de curto prazo, mesmo tendo uma performance um pouquinho melhor para identificar principalmente a expansão dessas áreas de instabilidade para alguns pontos isolados da bacia do Rio Iguaçu, não foi o suficiente aí, principalmente quando a gente olha para a remoção de viés, para representar essa chuva. Então, nesses casos, né, a gente tem se deparado muito com episódios de chuva forte em apenas um dia, não sendo bem representados pela metodologia com remoção de viés, seja ela oficial do ONS ou mesmo a remoção de viés climatológica. Então, hoje a gente trouxe também um slide mostrando um modelo em específico, né, o AXEG, um modelo australiano, que conseguiu de forma um pouquinho melhor, com uma melhor performance, captar esse máximo de precipitação um dia antes, né, disso acontecer. Então, a gente
gente pegasse a previsão lá do dia 2 de julho, a gente ia conseguir identificar que o Axis, né, dentre os modelos que a gente tem aí disponíveis, foi um dos melhores sem a remoção de viés, até porque com a remoção de viés ele também tira, né, como a gente pode ver no terceiro slide aqui, ele também tira boa parte dessa chuva que realmente aconteceu, mas sem a remoção de viés ele foi um bom predecessor aí da chuva que aconteceu entre os dias 3 e o dia 9 sobre a região sul do país. Agora a gente identifica nessas variações, esses desvios na precipitação no decorrer dos últimos dias sobre a energia natural afluente dos subsistemas. Para a região sudeste, principalmente nessa viradinha aqui do mês de junho para julho, a frente fria que se formou associada ao ciclone bomba conseguiu provocar algumas chuvas ali na região do Paranapanema, de Itaipu, e por isso a gente teve uma leve superação da expectativa. Essa superação tem caído, né, tem seguido aí em taxa de recessão, mas está bastante em linha com o que vinha sendo previsto na REV 1. Agora, o subsistema sul, principalmente hoje, né, no IPDO de hoje, se a gente pega os valores, foi uma grande surpresa em termos de subida de energia natural afluente. A gente somando todos esses episódios desde o dia 3 até o dia 9, teve uma subida expressiva que não ocorria há vários meses, né? Então, depois da virada do mês que teve o ciclone bomba, né, a umidade do solo já aumentou bastante, tivemos a recuperação de alguns reservatórios na região sul do país. Este segundo ciclone, mesmo que com menor intensidade, veio para confirmar essa tendência de subida da energia natural afluente na região sul do país, e a gente chegou a ultrapassar o patamar de 35 mil megawatts médios. Claro que agora, né, já dando um spoiler, a tendência no decorrer dos próximos dias é de volta de tempo mais estável em grande parte do centro-sul, então isso, assim como o sul sobe rápido, deve descer rápido novamente, mas olha, superou bastante a expectativa da revisão 1. No próximo subsistema, né, subsistema Nordeste, a gente vê que segue em uma taxa de recessão de acordo com a climatologia, até performando um pouquinho acima do que a última revisão vinha prevendo, mas ok, não temos uma grande queda aí nos reservatórios da região, lembrando que a gente vem de um período de verão, né, um período de início de outono com grandes chuvas e bastante significantes para os reservatórios da região, então por isso que a gente está seguindo aí dentro da normalidade. Na região norte do país, mesmo cenário. Estamos seguindo em taxa de recessão, como é comum da climatologia. A gente sabe que a maior parte da precipitação nessa época do ano está concentrada no extremo norte da região. Então, as áreas mais ao sul acabam ficando com tempo estável, entrando, né, em queda aos reservatórios. Então, estamos observando essa queda, mas em linha com o que vem sendo previsto no decorrer dos últimos dias. Bom, agora o André conta pra gente o impacto, né, dessas variações na previsão de chuva, principalmente na chuva realizada em outros setores aí do setor elétrico. Vamos comentar primeiro então a operação, né, o que mudou, né? Então, pegando o gancho do que a Heloísa estava falando aqui sobre o subsistema norte, acho que o principal destaque é a redução da capacidade de exportação desse subsistema, que a gente tem acompanhado aí semana a semana. Então, nessa semana ele já está conseguindo exportar em cerca de 1.800 megawatts médios, que são direcionados ao sudeste, né? E essa redução de exportação está associada justamente a essa redução das afluências que a gente vê semana a semana, e se a gente continuar nessa tendência, o que a gente vai continuar vendo nas próximas semanas é a exportação do norte se reduzir cada vez mais. O Nordeste está numa tendência um pouco contrária, né? A gente está num período de melhora da produção eólica na região, a gente deve ver isso ao longo dos meses de julho e agosto, né? E com essa melhora ele consegue exportar um pouquinho mais do que a gente conseguiu acompanhar nas últimas semanas. Essa energia toda está sendo entregue ao Sudeste e parte dela está sendo repassada para o Sul, mesmo com a situação de excedente hidráulico que a gente vê com a estourada da ENA na região. O que acontece na região sul é que, apesar dessa ENA toda estar sendo disponibilizada, ela está sendo disponibilizada em boa parte em bacias, em subbacias que não têm capacidade de armazenamento, ou seja, chega a montante de usinas fio d'água, então não tem como armazenar, e também em volume maior do que as usinas conseguem turbinar. Então, tem bacias, por exemplo, a bacia do Jacuí, né, que
está recebendo uma ENA diária que é superior ao quanto consegue produzir a soma de todas as usinas da bacia. Então, ele não tem realmente o que fazer com essa água, ele acaba jogando essa água fora, ele tem que passar pelo vertimento, é um vertimento não turbinado, classificado como um vertimento não turbinado, e aí, por conta disso, a produção hidráulica do Sul, ela não consegue explodir, ela não consegue acompanhar essa alta das venas, e ainda assim há uma necessidade de complementação para o balanço, para poder fechar o balanço da carga na região Sul pelo Sudeste. Esse é o destaque da operação dessa semana. A gente vai falar do acompanhamento da temperatura, né? A gente sempre traz as temperaturas mínimas e máximas e tenta associar essa questão com a carga. A Elo vai trazer os principais destaques, depois a gente vai trazer a informação da carga e também o que mais pode estar influenciando essa visão da carga nos últimos dias. André, esses mapinhas do início do mês de julho indicam aí, né, a atuação do ciclone, a atuação das frentes frias, que trouxeram uma queda significativa na temperatura, principalmente quando a gente foca na região sul do Brasil. Mas a gente tem que lembrar que o mês de junho encerrou com temperaturas acima da média em grande parte do Brasil central e também na região sul. Resultado, né, da ausência de instabilidades, principalmente no meio do mês, a maior parte de meados aí do mês de junho, foi marcada por tempo estável e temperaturas acima da média. Agora, a chegada dessas frentes frias, dessas instabilidades no comecinho de julho, teve, né, a capacidade, o potencial para ser acompanhada de massa de ar frio. De qualquer maneira, a gente vê que esse frio conseguiu chegar só até o centro-sul, né? As áreas mais ao norte do país, como é o caso de grande parte da região nordeste, centro-oeste do país, que agora até está enfrentando novas restrições aí relacionadas ao Covid-19, o calor ficou acima da média, né? O que faz com que a gente pense que houve também um impacto na carga. E se a gente olha para o horizonte futuro, né, o que pode acontecer aí com relação às temperaturas no decorrer dos próximos dias, identificamos que, como a maior parte das instabilidades também no meio desse mês de julho vão estar aprisionadas mais na região sul do país, é ali que as temperaturas vão ficar abaixo da média normal, enquanto que no Brasil Central, valendo para a região metropolitana de São Paulo, Belo Horizonte, Espírito Santo, áreas da faixa leste baiana, toda aquela região vai continuar com temperaturas ainda acima da média normal no decorrer dos próximos dias. Isso valendo aí até o dia 23 de julho, pelo menos, André. Bom, e o que a gente vê na carga, né, fazendo um acompanhamento, né, tem dois efeitos que a gente pode estar associando, né, o primeiro deles é a temperatura, o segundo efeito é a retomada do comércio e das atividades industriais aqui no Sudeste, e a gente vê que realmente é só no Sudeste que se vê uma ligeira performance acima do que estava sendo esperado na revisão anterior, cerca de 400 megawatt médios, que é o que a gente conseguiu estimar aqui, né, dentro do nosso acompanhamento, acima do que o ONS estava prevendo. Nos demais subsistemas, a gente percebe que a carga tem realizado ligeiramente abaixo. Os desvios são pequenos, né, comparados com desvios que a gente já chegou a ver, por exemplo, no mês de março, quando a situação da Covid se instaurou, né, e o lockdown inicial foi adotado. Então, estão sujeitos aí a talvez não apresentar nenhuma diferença de previsão para o futuro, em razão desses desvios, né? Uma coisa que é interessante apontar também é que a gente tem uma base menor na previsão da RB1, né, na semana passada, talvez em função justamente das questões de temperatura. O ONS, quando ele faz a projeção dele, ele leva isso em conta. Então, pode ser que na previsão anterior ele estivesse levando uma situação de temperatura mais baixa no Sudeste em consideração, e essa realização acima também, então, pode estar associada, na verdade, ao erro da semana passada por conta disso. O resultado disso tudo nos armazenamentos, a gente vê que no Sudeste a gente tem uma expectativa de partida pré-RB2 que está muito alinhada com o que o ONS estava prevendo. No Sul a gente tem uma performance um pouco acima, ela não consegue ser melhor do que está sendo apresentado, que é cerca de 2 ou 3 pontos percentuais somente acima do que o ONS estava imaginando, porque realmente grande parte da água que está chegando lá está virando vertimento, inclusive vertimento não turbinado.
O Nordeste, que tem realizado bastante acima do que estava sendo esperado, quase 2 pontos percentuais, né? O Norte um pouquinho abaixo. O resultado final no Sim é de uma partida cerca de meio ponto percentual acima do que a gente esperava para a RB1. Quando a gente junta essas informações todas num resumo, então a gente tem uma pressão da energia natural afluente que seria para baixo, né? Com acompanhamento de quase todos os subsistemas, estando ou em linha ou ligeiramente acima, ou no caso do Sul, muito acima, mas com uma energia que não é utilizável, né? Ela não tem utilidade para o setor, que vai virar vertimento não tubirável. A carga com uma ligeira pressão para cima, o armazenamento com uma ligeira pressão para baixo e os outros destaques, né, na verdade, ausentes aí. Então, sem nenhuma informação, sem nenhum outro destaque para trazer para você. E com isso, na verdade, a gente espera que o PLD da RV2 fique muito próximo do PLD da RV1, né? Principalmente em função dos vertimentos não turbináveis no Sul. Então, a gente vê que esse excedente hidráulico no Sul, temporário, né? Ele não consegue ser armazenado, ele não consegue nem mesmo ser utilizado para geração hidráulica para auxiliar no presente. Então, ele não auxilia a questão do custo presente, não auxilia a questão do custo futuro, ele acaba sendo bastante indiferente na precificação para essa próxima revisão. Esses são os destaques, obrigado. A gente vai para o fechamento do vídeo agora. É isso aí, pessoal. Essa foi mais uma análise diagnóstica aqui da Ampere Consultoria. Muito obrigada mais uma vez pela atenção de todos vocês. Se você tem qualquer dúvida sobre os nossos produtos e serviços, tanto em meteorologia quanto relacionados a planejamento energético, por favor, entre em contato com a gente. Vamos deixar o contato aqui do e-mail embaixo. E é isso. Até o próximo vídeo. Obrigado por nos acompanhar até aqui e até o próximo vídeo.